Boa noite a todos. Vamos dar início agora à nossa live Papo Med Coach. Hoje vamos falar sobre os antiagregantes plaquetários e os anticoagulantes. Um papo muito legal, comigo com o Dr. Guilherme Almeida, que em breve vai estar entrando aí na sala, né, com conteúdo bastante útil, prático, né, de uma maneira muito didática que vai ser apresentada aí a vocês. Tá? Vou convidar aqui o Dr. Guilherme. Grande Gui. Opa, hoje foi de cara, foi de prima. É, Só botei aqui para pedir para entrar e já foi direto. show de bola. E aí, Que animado? maravilha, meu amigo. Você está me ouvindo bem? Você. E aí, novidades? Não, só a animação aí para nossa live, nosso Papo Med Code. Rapaz, hoje eu tô ficando preocupado. Eu vou te explicar por quê. Eu tô preocupado porque toda vez que a gente faz uma live, eu falo assim, pô, tô super empolgado, é um tema que eu gosto muito. Então eu tô descobrindo que eu gosto de muitos temas. Ainda bem, pô. Medicina é isso aí. Eu acho que eu tô redescobrindo essa minha relação fervorosa, passional com a medicina. Vamos ver se, terminando a pandemia, a gente conseguindo fazer eventos presenciais, né? Sinto falta daquele ambiente acadêmico também, né? Nas universidades, presencialmente, as sessões clínicas, etc. Vamos ver se volta isso. Vai voltando aos poucos, com Bom, certeza. o tema de hoje é antiagregação e anticoagulação, uma coisa que te interessa, porque você é cardiologista, logicamente. E existe uma relação direta, né, da antiagregação e da anticoagulação com a cardiologia, né, não somente pela cardiologia ser um carro-chefe da clínica médica, mas também devido aos fenômenos trombóticos, digamos assim, infarto agudo do miocárdio, por exemplo, né, e também a fibrilação atrial, né, talvez sejam os dois temas aí mais quentes aí em relação à anticoagulação na cardiologia. Existem outros, mas talvez esses sejam os mais quentes. E na clínica médica, com certeza, né? Não só na hematologia, mas na clínica médica em geral. Então, é um tema muito interessante. E essa nossa live aqui, enquanto o pessoal está entrando, essa nossa live aqui vai ficar salva onde, doutor? No nosso podcast Papo Med Code, que está disponível aí nos principais agregadores aí de podcast, né? Spotify, Deezer, Amazon Music e todos os grandes aí. Mas como você começou Então, a falar pessoal, aí, Guilherme, anticoagulação e antiagregação é um dos temas, para mim, mais importantes dentro da cardiologia. Né? Eu me lembro que eu era ainda do quarto ano na faculdade ainda, né? E dava plantão lá na unidade coronariana do Hospital Geral do Andaraí. Né? Foi lá que eu decidi fazer cardiologia, por causa da influência lá de alguns staff, né? Dr. Neif Mussi, por exemplo, Dr. Augusto César Cassano, né? Então eu me lembro deles me falando claramente, quando eu ainda estava no quarto ano da faculdade, que assim, quem soubesse sobre antiagregação e anticoagulação saberia metade da cardiologia. Né? E realmente eles têm razão, né? Eles tiveram razão. Né? A gente, dentro da cardiologia, tem um livro que é um best-seller, é um livro de cabeceira, que chama-se O Endotélio. Não sei se você conhece esse livro, né? Então, O Endotélio, é um livro só sobre endotélio. Né? E é isso que é o que o que importa dentro da cardiologia, porque tem grande importância aí dentro da cardiologia em mais de 80% dos assuntos. Né? Então, um tema muito importante. Porque talvez o endotélio seja o tecido de maior dimensão dentro da cardiologia. Se você for somar todo o endotélio, dá muito mais do que o próprio coração. Com certeza. Bom, então o pessoal que está chegando aí, que não viu nossos podcasts e lives anteriores, pode acessar lá nas principais redes de podcast. Você vai ter lá a coletânea completa para você se divertir à vontade.
Mas sobre, já que a gente introduziu aí o tema antiagregação e anticoagulação, a gente começa com aquela pergunta clássica, né? Qual a diferença? Né? Porque a maioria das pessoas fala anticoagulação como sendo tudo, né? Isso. Mas a gente costuma falar assim, em antiagregante e anticoagulante. Isso, a gente engloba muitas vezes as duas ações de medicamentos quando a gente fala de terapia antitrombótica, né? Então aí a gente engloba os dois, mas são ações completamente diferentes, né? A gente entende isso melhor se a gente for estudar novamente lá a cascata da coagulação, né? E todos os eventos necessários aí à coagulação. Então, assim, a hemostasia primária, né? Hemostasia primária, quando você tem exposição do colágeno, né? Subendotelial, já que você está falando aí, né? Você tem ativação das plaquetas, né? Você tem a ligação lá de fatores von Willebrand e etc. E isso vai se ligar a uma proteína, né? De superfície da plaqueta, GP1B1A, né? Isso. E vai ativar aquela plaqueta a expor glicopeptídeos, né? Vai expor ADP, produzir tromboxane A2, 5-HT, né? E o GP2B3A, através do fibrinogênio, vai unir uma plaqueta a outra, né? E aí a gente vai passar para um outro assunto que seria a hemostasia secundária, para formar a rede de fibrina em cima dessa plaqueta e estabilizar o trombo. Ou seja, a gente tem duas etapas, a hemostasia primária, que é tipicamente da rolha plaquetária, e a hemostasia secundária, que é a cascata da coagulação, para montar a rede de fibrina e estabilizar aquela plaqueta naquela área de agressão, né? E a partir daí a gente consegue extrapolar isso para a clínica médica. Se você tem um problema de hemostasia primária, um problema plaquetário, aquele indivíduo vai ter sangramentos espontâneos e vai iniciar um sangramento e aquele sangramento vai continuar a ser perpetuado. E já problemas específicos, esse é difícil, mas especificamente de hemostasia secundária, você pode ter até uma estabilização primária daquela hemorragia, mas o sangramento logo vai retornar e vai vencer, porque você não vai montar o tampão, a rede de fibrina. Gostou aí da fisiologia relâmpago? Não, mas era isso aí mesmo, né? E aí a gente tem várias doenças e vários medicamentos atuando em pontos diferentes aí, né? Na hemostasia primária, como você falou bem aí, a ação é da plaqueta, né? Então a gente já chegou a usar há muito tempo nas salas de hemodinâmica inibidores diretos da glicoproteína 2B3A, né? Que agora estão sendo usados cada vez menos, né? Os novos antiagregantes plaquetários estão sendo mais utilizados com maior segurança, menor sangramento e mesmo eficácia, né? E dentro da hemostasia secundária, a gente destaca a hemofilia, né? Que é o principal exemplo aí de problema, né? E os novos anticoagulantes, né? Que atuam ali tanto na via intrínseca quanto na via extrínseca da coagulação, né? Agora isso deixou de ter uma importância didática tão grande quanto tinha antigamente, né? Quando só existia heparina e heparina de baixo peso molecular e varfarina, né? Então, hoje a gente não fala mais tanto em via intrínseca e via extrínseca. A gente didaticamente separa melhor em hemostasia primária e secundária para separar antiagregante de anticoagulante, né? E aí chega o momento da gente falar um pouquinho especificamente sobre antiagregação, né? A gente pode estudar antiagregação pelos agentes, né? Antiagregantes. Talvez o mais clássico aí, mais antigo, seja a própria aspirina, né? O AS. Tá me ouvindo bem, Áureo? Tô sim. O AS que vai inibir lá o tromboxane A2, né? Que é uma daquelas substâncias que estão ali na parede da plaqueta e que fazem com que ela se grude, né? Se junte às outras plaquetas, né? É uma proteína de membrana ali, o tromboxane A2. E a aspirina acaba inibindo isso. Aspirina, como é que está isso na cardiologia, Áureo? Porque sempre eu escuto novidades sobre o uso de aspirina.
A aspirina ainda é, de longe, o antiagregante plaquetário mais utilizado na cardiologia, né? Tem vários estudos com ela sozinho, em combinação com outros antiagregantes, em algumas situações clínicas específicas, né? Como, por exemplo, no paciente com fibrilação atrial que é submetido a uma intervenção coronária percutânea, né? Nesse caso, ele, teoricamente, teria que usar um anticoagulante, né? E fazer antiagregação plaquetária por algum tempo. E aí os estudos têm mostrado qual é o tempo seguro, né? Para se fazer a antiagregação plaquetária e quais os antiagregantes. E a aspirina sem dúvida, o mais utilizado, né? A tendência é se escolher a aspirina na maior parte das vezes aí, né? Salvo em algumas situações que a gente tem, né, de alergias, de paciente com intolerância gástrica, mas que são situações raras, né? Então, ainda é o antiagregante mais utilizado. E o segundo, atualmente, é o clopidogrel, né? O clopidogrel ele tem uma ação diferente, né, da aspirina, né? Mas também faz a antiagregação plaquetária do mesmo jeito. Você quer explicar aí a ação do clopidogrel dos outros? Ele atua no ADP, são né? parecidos. Ele atua no ADP, de clopidina, né? Clopidogrel. Exatamente. Eles acabam atuando aqui na via do ADP. Eu lembro, assim, eu não lembro com exatidão quando o clopidogrel e a anticlopidina começaram a ser utilizadas no meio médico, mas acredito que tenha sido no início dos anos 2000 e pouco. Você lembra? Lembro, foi mais ou menos isso mesmo, até um pouco antes, acho que foi no final de 98, por aí, né? Mas a ticlopidina hoje ela não é mais utilizada, né? Assim, já não tem mais estudos desde que se mostrou aí aumento de consumo de miocárdio. A ticlopidina dava granulocitose, né? Em alguns pacientes. Né? Então, outros que eram utilizados também eram o dipiridamol, né? Chegou a ser utilizado muito tempo como antiagregante, mas a gente hoje usa junto com a aspirina dos Estados Unidos, tinha formulações AS mais dipiridamol. Isso. Mas hoje o uso dele está restrito mais à realização de exames de avaliação de viabilidade, né, miocárdica, né? Viabilidade e perfusão miocárdica. Então, porque ele aumenta o consumo de oxigênio miocárdico, então não é bom você utilizar nos pacientes com isquemia. Hoje o que a gente tem, os antiagregantes mais utilizados são a aspirina, clopidogrel, a gente tem o prasugrel e tem o ticagrelor, que são antiagregantes mais novos, né? Então, esses são os mais novos, já todos disponíveis no Brasil já, né? E bastante utilizados, principalmente na síndrome coronariana aguda, né? Quando tem intervenção coronária percutânea, principalmente aí. Vem cá, e bloqueio triplo? Você tem também aí o apiximab, epifibatide, né, que inibem ali o GP2B3A, que também é um mecanismo que atua ali na plaqueta, no receptor plaquetário. Isso. Unidade coronariana ainda faz aí o bloqueio triplo? Não mesmo. Assim, o bloqueio, assim, o uso de apiximab está praticamente restrito só à sala de hemodinâmica, né? E na coronária a gente não tem mais utilizado. A gente usa só mesmo a antiagregação dupla, né? Plaquetária dupla. Em geral, com desses novos antiagregantes associados aí a clopidogrel ou ácido acetil salicílico, né? Porque assim, os estudos mais novos mostraram mais sangramento, né? Com o mesmo resultado ou resultado pior até na revascularização. No caso do clopidogrel, né, para a gente ser um pouquinho mais específico, o clopidogrel, né, o ticagrelor, etc., tem sido usado mais naqueles pacientes que colocam stent e que você tenta evitar um processo de formação ali de trombo plaquetário no próprio stent. Você usa por 12 meses, um pouquinho mais do que isso. Estou correto? Correto. Assim. Aí tem várias situações clínicas e tem estudos mais novos mostrando segurança em se utilizar, dependendo do stent, obviamente, né? Os stents mais novos, eles são revestidos com substâncias menos trombogênicas, né? Porque o grande medo do stent farmacológico, né? Quando o stent é revestido de uma substância que inibe o crescimento celular, né? A gente chama eles de stents farmacológicos. Rapamicina, por exemplo. Oi? Isso, né? Não entendi. No início era usada a rapamicina.
rapamicina. A gente tem vários outros, né? Outras substâncias aí. Tem outro nome. Então, assim, os estentes farmacológicos, o grande medo, a grande complicação do estente farmacológico é a trombose do estente precoce, né? Então, assim, é mandatório fazer um esquema pesado de antiagregação, pelo menos uma antiagregação dupla, obviamente naqueles pacientes que você não tem um risco proibitivo, né, de sangramento, por pelo menos algum tempo, né? E esse tempo tem mudado. Então, o tempo mínimo hoje é 1 mês, né? E o tempo máximo, né, que os estudos mostram segurança, é 1 ano, né? Existem alguns casos, dependendo da anatomia, do estente utilizado, se o paciente é diabético ou não, em que se usa essa dupla antiagregação indefinidamente, para o resto da vida, né? Mas a melhor estatística, né, os melhores resultados mostram quando essa terapia dupla ela é feita entre 1 mês e 1 ano. Né? São as maiores chances de sucesso e segurança. Né? Mas cada situação é uma situação, né? E aí existem scores, né, para você avaliar isso, né? E até com anticoagulante também, não sei se você vai entrar nesse mérito aí, né? O sinal tá meio ruim aqui, tá? Caiu. Vamos lá, meu amigo, vamos voltar aí. Mas, assim, como eu estava falando, a gente tem scores específicos para avaliação, tanto de risco de sangramento, quanto de indicação, né? Tanto de antiagregação plaquetária, quanto de anticoagulação, né? Os mais conhecidos... Você vai conseguir entrar aí, Gui. Os mais conhecidos aí são o Chades Vasco, para avaliar aí, risco de sangramento, quando você anticoagula o doente. Aliás, avaliar risco de evento isquêmico, né? Para você anticoagular o doente, né? O paciente. E o RAS-BLED, que aí sim, avaliação de risco de sangramento com a anticoagulação. Vamos lá, Gui. Esperar o Guilherme voltar aí para a gente continuar nosso bate-papo aí. Boa, garoto. Voltou. Retornando aí, porque a rede estava bem ruim. Beleza. Então, eu queria falar um pouquinho mais sobre a aspirina. Né? Tem polêmicas aí, né, em relação ao uso de aspirina em pacientes com já episódios anteriores de infarto. É feito ainda? É, feito, mas não sozinho, né? Não sozinho. É claro que, assim, doença coronariana é multifatorial, né? Não adianta também você dar aspirina e o cara continuar fumando, não perder peso, não controlar os outros fatores de risco, né? Mas quando você já tem por exemplo, não um infarto prévio, mas uma trombose intraestente prévia, né? Então você sabe que esse cara aí tem um problema ali de uma facilitação, vamos dizer assim, por algum motivo, da trombose do estente. Então, nesse caso, o cara está desprotegido. Se ele ficar com o mesmo antiagregante que ele estava, sozinho, né? Usava aspirina, continua só com a aspirina, aí não, aí está errado. Né? E aí a gente usa uma antiagregação ou um antiagregante dos mais novos, que são mais eficazes, né? O ticagrelor e o prasugrel. Obviamente são mais caros também, bem mais caros. Né? Perfeito. Então, sobre antiagregação, eu acho que é isso, né? Um assunto super interessante. A gente vai acabar voltando nisso aí daqui a um tempo. Em relação à anticoagulação, Áureo, queria saber o seguinte, as prevenções, né? A gente vai ter aulas, vai ter encontros e lives aqui sobre prevenção de TEP, TVP, que o seja, né? Mas eu tenho uma pergunta direta para você. A heparina comum, o liquemine, tem papel ainda na medicina? Tem, claro que tem. Tem papel e assim, e a gente é eternamente grato à existência do liquemine. Embora tenha sido um grande pesadelo na minha residência de cardiologia, né?
Nossa, imagina. A gente tinha que fazer lá, lá no Laranjeiras, né? Tem um andar só de doença orovalvar, né? Então, daqueles doentes pós-operatórios e tal. E eu fiz minha residência lá em 2003, né? De 2003 a 2005. Então, quando a gente tinha que passar a visita no final de semana na orovalvar, era um banzé, meu amigo. Eram 20 e tantos doentes para você coletar sangue, né? Para fazer checar PTT de todo mundo. Né? De todo mundo. Aí quando você acabava de coletar o último exame, já estava na hora do primeiro de novo. Você tinha que coletar de 6 horas, né? Então, só para falar um pouco para os amigos aqui, né? Existia um ritual, né? Quando você usava heparina comum, que era o seguinte: chegava um paciente com uma trombose venosa profunda, você tinha que anticoagular. Aí você fazia um bolo já lá de 80 unidades quilo e depois fazia 18 unidades quilo-hora. Em média, geralmente era isso. E aí você diluía a heparina e fazia. Só que você tinha que medir a atividade, você tinha que medir o PTT a cada 6 horas para você corrigir o tempo de infusão. Então imagina, você ficar coletando e fazendo coagulograma a cada 6 horas para monitorar a anticoagulação. Hoje, né, a gente usa enoxaparina, heparina de baixo peso molecular. Você não tem que controlar PTT nenhum. Você só faz heparina e vai. Mas assim, o pessoal mais das antigas tinha que ficar fazendo PTT de 6 em 6 horas. Aliás, já trabalhei no hospital, não vou revelar qual, mas a enoxaparina acabou. Acabou. Exatamente. E aí a gente teve que voltar para heparina de comum. E aí ficava solicitando PTT de 6 em 6 horas, o pessoal do laboratório ficava ligando, falando: vocês estão de sacanagem, o que é isso que vocês estão fazendo? Os caras nem sabiam que existia isso, né? Já passou por isso, ó? Já passei por isso, mas assim, a minha grande observação em relação à heparina não fracionada, né, que é o liquemine, é que assim, ela ainda tem uso nela, mesmo no hospital top, né, em casos, por exemplo, que você, naquele paciente gravíssimo, né, com distúrbio hemodinâmico, não adianta você fazer nada subcutâneo, né, que ele não vai agir, né, a circulação do paciente está centralizada, vamos dizer assim, né, então o que você fizer subcutâneo não vai ter uma ação boa. E assim, então nos pacientes mais graves a gente usa ainda a heparina não fracionada, né? E nos pacientes renais profilaxia, também. Você faz? Ao invés de usar enoxaparina, sei lá, usa enoxaparina 0,5 a 1 miligrama por quilo subcutâneo uma vez ao dia, tá? Em dose de profilaxia. Aí, às vezes dá vontade de usar uma heparina normal, 7.500, 5.000, de 8 em 8. Rola isso? Assim, isso rola, mas assim, hoje a gente já tem doses ainda mais baixas de Clexane, de enoxaparina, como sendo adequadas aí para profilaxia, né? Então a gente tem situações em pacientes de baixo risco cardiovascular, por exemplo, se usar até 20 miligramas de enoxaparina, né? Então a gente acaba preferindo usar a enoxaparina. Barateou bastante também, né? Na época que lançou era caríssimo. Era muito caro. Muito caro. Hoje já não é mais tão caro assim. É uma droga segura, né? E muito boa. Eu sou fã da enoxaparina, né? Mas a heparina não fracionada ainda tem o seu espaço ainda, com certeza. Tá? Agora, lembrando, isso que você falou foi muito importante, né? Porque a gente usou durante muito tempo, e quando eu falo a gente, a classe médica toda, né? 5.000 unidades de 12 em 12 como profilaxia, né? Isso não adianta nada. Isso aí não adianta. Não faz profilaxia de nada, né? A dose adequada são 5.000 de 8 em 8, de 8 em 8 horas, né? Essa é a dose mínima de profilaxia. É isso. Fondaparinux é igual caviar? A Fondaparinux é igual caviar. Para mim é igual caviar. Eu tive a oportunidade de participar, enquanto eu era residente lá no Laranjeiras, de alguns estudos com Fondaparinux, né? Mas, assim, hoje ele tem uma indicação muito limitada em poucas situações clínicas, né? A gente tem, assim, hoje a gente tem disponível na internet e gratuito, né? Uma diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia só sobre antiagregantes e anticoagulantes,
E nessa diretriz, embora seja de 2013, já estão lá os anticoagulantes novos, né? A Pixabana, a Rivaroxabana, da Dabigatrana, né? Então é uma boa fonte de pesquisa, porque cita todos os estudos científicos envolvidos. E tem um documento também da Sociedade Brasileira de Cardiologia de 2019, complementando essa diretriz. Então é muito interessante, muito interessante. E aí você vai ver lá que o Fondaparinux ele é limitadíssimo, ele tem indicação assim, com nível de evidência C, né? No máximo B2 em algumas situações. Então é uma droga que não pegou, não pegou. Posso fazer um desafio? Pode. Meu desafio agora é o seguinte, o desafio é para mim mesmo. Eu vou, para todo mundo que está assistindo e nos ouvindo, vou ensinar a todos hemostasia secundária em 2 minutos. Você quer apostar? Manda ver. Vão saber tudo de hemostasia secundária em 2 minutos. Quer apostar comigo? Vamos lá. Existem 2 vias na hemostasia secundária. A via intrínseca e a via extrínseca. A via extrínseca, quando você quer avaliar no coagulograma, você avalia pelo TAP. TAP de TAP extrínseca. TAP. E quando você quer avaliar a via intrínseca, você avalia o PTT-AI. PTT-AI. I intrínseca. Então, TAP é extrínseca, PTT é intrínseca. A via intrínseca, você avalia os fatores relacionados à hemofilia. 8, 9 e 11. O TAP da via extrínseca, você avalia os fatores vitamina K dependentes. 2, 7, 9 e 10. Quando você tem um indivíduo hemofílico ou que usa heparina, que é uma medicação antitrombina, né, atua na antitrombina 3, assim como o Fondaparinux, você tem que avaliar o PTT, que avalia a via intrínseca. Quando você avalia medicamentos que agem sobre a vitamina K, como, por exemplo, o Varfarin, você tem que avaliar o TAP, INR. Quando o indivíduo tem deficiência de vitamina K, você tem que avaliar o TAP, via extrínseca. Perfeito? Então você já consegue ter um divisor de águas sobre o que é via extrínseca e via intrínseca. Agora, o final lá, você quer fazer o quê? É ativar, transformar fibrinogênio em fibrina, para montar aquela rede de fibrina. Isso. Certo? E quem faz essa ativação é o fator 10. E o fator 10, justamente, é onde agem os novos anticoagulantes, que não são tão novos, né? Dabigatran, né? Dabigatran age na trombina diretamente, Isso, mas exatamente. o Rivaroxaban e os outros. Então, rapidamente, em 2 minutos, aí um curso relâmpago de hemostasia secundária e os medicamentos onde agem, como controlam, e exatamente. etc. Então, assim, a observação aí é exatamente isso, né? A gente tem a maioria dos novos anticoagulantes orais, eles sendo avaliados, vamos dizer assim, com a ação avaliada, com a dosagem do anti-10A, do anticorpo anti-10A, né? E a dabigatrana, que é um pouco diferente. A dabigatrana, ele funciona como inibidor direto da trombina, e tem ação lá no fator 2A, né? Então, assim, desses novos anticoagulantes, a gente tem, assim, o único que tem um antídoto, propriamente dito, é a dabigatrana, né? Dabigatrana, na verdade, foi o primeiro novo anticoagulante oral estudado e colocado no mercado, né? Então, ainda assim, certamente o desenvolvimento farmacológico de tudo ligado a ele está mais adiantado, né? Embora seja uma droga mais antiga, mas você tem outras vantagens em relação a isso. E os outros anticoagulantes não têm reversor direto. Mas você tem... Existe um medicamento que inibia diretamente a trombina, que era feito da saliva das sanguessugas, que era a irudina. E que o pessoal usava quando tinha trombocitopenia relacionada à heparina, né? Que aí o cara não podia usar heparina,
Aí ele usava iridina. Isso há Pô, esse já tem mais de 20 30 anos, sei já. lá quanto mais. É, Entendeu? exatamente. Né? Então, assim, então hoje o que a gente tem assim, para reverter uma intoxicação, vamos dizer assim, desses anticoagulantes novos, né? Da bigatrana a gente tem o reversor específico, idaluzimab, um negócio assim. Hoje a gente tenta desenvolver no desenho racional de drogas, né, anticorpos, né, monoclonais, fica mais fácil do que você descobrir substâncias. Exatamente. O que mais? Então? E os outros anticoagulantes, a gente vai usar, enfim, fator 7 ativado, né? Enfim, vai atuar, mas não na ação específica deles. Vai aumentar de alguma maneira, né? Você vai estimular a coagulação. Usar ácido tranexâmico, por exemplo, né? Concentrado de plasma concentrado, enfim, complexo protrombínico. Fatores de coagulação. Repor fatores. Né? Porque existem, né, os fatores sintéticos de coagulação que você pode administrar. Um pouco de história, né, da medicina. Sabe como é que foi descoberto o varfarim? Não. Então, o que acontece? Existia um cara que ele era químico, né? E ele estudava muito plantas. Certa vez, o cachorro, quando tem dor de barriga, ele come, né? Folhas. E ele tinha umas folhas lá no jardim dele, o cachorro dele, com dor de barriga, andou comendo aquelas folhas e começou a ter sangramento espontâneo. Aí o cara falou, pô, porcaria é essa? E aí ele investigou e aquela planta tinha substâncias, né, fenólicas, que eram dicumaróis, dicumarol, era o dicumarol. E com base no isolamento desse dicumarol, né, ele forjou o anticoagulante cumarínico, que vem do dicumarol, e até o Coumadin, né, que é o nome comercial, fantasia da varfarina. Então, a varfarina foi descoberta por um cachorro. É isso aí, meu amigo. Agora, às vezes ajuda. Agora, eu não sei como descobriram o sulfato de protamina. O sulfato de protamina é o antídoto da heparina. Quando alguém tem hemorragia vinculada à heparina, você dá sulfato de protamina. E o sulfato de protamina ele vem do esperma da truta arco-íris. Eu não sei como isso foi descoberto. Se vocês acham que eu estou mentindo, depois entre aí no Google e pesquise a origem do sulfato de protamina e o esperma da truta arco-íris. Agora, o antídoto do varfarim, né, como a gente diz, ele é um antagonista da vitamina K. Então, o antídoto é a própria vitamina K. Isso, né? exatamente. No nosso MedCode tem a tabelinha de, com base no TAPE, que avalia a via extrínseca, que são da via dos fatores vitamina K dependentes, 2, 7, 9, 10. Tem lá como é que você faz o ajuste do INR. Que também é uma coisa que é um pesadelo do cardiologista. Nossa senhora, terrível mesmo. E a assim, fibrilação atrial, usando varfarim, é aquele negócio. O paciente vem toda semana, veio coletar o TAP-NR. Passou já por isso? Você ganha um filho adotivo, né, cara? O cara te manda... Agora é o WhatsApp, né? Você recebe no mínimo um WhatsApp por semana para regular o TAP do sujeito. Graças a Deus, hoje está cada vez menos frequente. A gente tem usado mais os novos anticoagulantes. Novos, né? Mas assim, para doença foram aprovados, né? Já tem um tempo que foram aprovados, mas demoraram, hein? Para ser aprovado para fibrilação atrial. Exatamente. Então, assim, mas para doença orovalvar não tem jeito. Né? Tem muito caso de doença orovalvar que não foi ainda aprovado, né? O uso de anticoagulante oral novo, né? Então, é a varfarina mesmo. Mas para fibrilação atrial, a gente já usa com segurança e com eficácia os novos anticoagulantes orais. Perfeito. Que mais, meus amigos? Efeitos colaterais aí, sangramento, né? Basicamente, né? Isso. E aí você tem que lançar a mão dos antídotos, né? Tem que ter bom critério em relação a isso. Mais interações medicamentosas, né? Muitos desses medicamentos estão na via do CYP3A4, né? Então, varfarim, até os novos anticoagulantes, então tomar cuidado com interações
Entra lá no MedCode, nas interações medicamentosas e dá uma olhada. Se vocês também têm dúvida em fisiologia, nós temos 2 aulas no MedCode, videoaulas. Se der uma olhada lá na parte de residência e internato, tem uma aula sobre anticoagulação. Vai falar de todos os anticoagulantes, tudo. Dá uma olhada lá no aplicativo. Isso. Assim, uma coisa só para destacar aí nos finalmente aí é sobre a posologia desses anticoagulantes orais, né? A maioria deles você tem que tomar 2 vezes ao dia. Mas a rivaroxabana, por exemplo, é uma vez só ao dia, né? Então, talvez não, né? É o anticoagulante dos novos aí, o mais prescrito, né? Justamente por causa dessa posologia, né? Mais cômoda, né? Então, a rivaroxabana é uma vez ao dia só, né? E assim, a rivaroxabana ela perdeu a patente, né? Recentemente. Então, tá barateando, né? Hoje a gente tem, por exemplo, aí o ACOG, que não é do laboratório de referência, né? Que da rivaroxabana aí era o Xarelto, né? Da Bayer. E hoje a gente já tem outras marcas mais baratas, né? 20% a 40% mais baratas e com o mesmo perfil ali de segurança, né? Com equivalência farmacológica, né? Lembrar também dos ajustes renais, né? Não muito infrequentes, os pacientes são renais crônicos, né? Dá uma checada no ajuste renal do Rivaroxaban, do Apixaban. Você usa Eliquis, usa essas coisas também? O Eliquis eu uso praticamente para quem tem realmente aí um clearance de creatinina abaixo de 50. Acima de 30, né? Mas abaixo de 50. Porque é o mais seguro, né? O que tem menos sangramento aí, os estudos mostram menos sangramento. Mas, assim, o Eliquis eu uso praticamente só nesses casos. A minha droga de escolha hoje é a rivaroxabana, desse anticoagulante, né? Justamente por causa da posologia. O pessoal do rivaroxabana deve estar feliz nesse momento aí, ouvindo o doutor Áureo falar isso. Com certeza. Mas isso é muito individual, né? Isso é muito individual. Com certeza. Essa é a minha escolha, enfim, por causa da posologia cômoda, porque é um paciente já polimedicado, né? Então, quanto menos remédio você tiver ali para ele, menos complicação você dá para ele, né? E aí eu tenho uma última pergunta para a gente finalizar. Uma pergunta polêmica. Você acha que o AS vai desaparecer da medicina? Eu acho que não. Acho que nunca vai desaparecer da medicina, né? Eu acho que, assim, a tendência que eu vejo já como estudioso de cardiologia há mais de 20 anos aí, é que continuem estudando o AS com alguma coisa. O AS com um novo antiagregante, o AS com anticoagulante, mas desapareceu, acho que não. O AS já é o concurso, né? É o Pelé do futebol, né? Então, assim, eu acho que não desaparece, não. Né? Assim, claro que assim, a gente também não pode achar que o AS é útil para tudo, né? A gente não pode dar... Bom, por exemplo, quando eu fazia residência, só para citar, quando eu fazia residência de endocrinologia, todo paciente diabético tinha indicação de fazer AS, 100 miligramas, só pelo fato de ser diabético. Como profilaxia secundária, né? Profilaxia primária. Existia um estudo, né? O estudo finlandês, o Finnish Study, que mostrava que você ser diabético te colocava em risco cardiovascular semelhante a de você já ter infartado. Isso se mostrou uma falácia, porque não é todo paciente diabético que é igual, né? Exatamente. Não são todos diabéticos que são iguais. Exatamente. Assim, você tem que ver que você está usando uma substância que é uma substância que agride o estômago, é uma substância que é um antiagregante plaquetário, né? Então, que tem seus efeitos colaterais. É muito alergênico, né? Então, assim, não é uma substância simples de se usar. Talvez o grande desafio seja a gente estratificar melhor, né, esse paciente candidato a utilizar a aspirina ou não, né? Exatamente. Risco de sangramento, e para isso as calculadoras, né, de risco cardiovascular, as calculadoras de risco de sangramento, elas auxiliam muito a gente. E aí o MedCode está lá para isso, para você calcular o risco. É isso aí. Quando você caiu lá, eu cheguei a comentar aí com o pessoal sobre as calculadoras mais utilizadas quando a gente vai fazer anticoagulação, né?
É o risco e o benefício, né? O benefício a gente calcula aí com Chades-Vasque 2, né? E o risco a gente calcula com Hasbled, né? Que são as calculadoras mais utilizadas para isso, né? Para o caso, principalmente de fibrilação atrial, né? Fibrilação atrial, isso é muito utilizado, né? Assim, a noção, né? As pessoas têm cada vez mais na cabeça que anticoagular idoso é problema, né? E tal, fica com medo, né? De anticoagular o idoso. Pois, assim, um dos fatores que soma e que assim, valida a anticoagulação é justamente a idade maior que 75 anos. Né? Então, assim, é um paradoxo, né? Ao mesmo tempo que você tem ali medo de anticoagular um sujeito desse, é o sujeito que vai ter maior benefício, teoricamente, né? Claro que isso tudo tem que ser pesado. Se é um idoso com alto risco de queda, com distúrbio cognitivo importante, aí tem que se avaliar isso tudo, né? Não só o radicalismo. E aí, meu amigo, ficou satisfeito? Super satisfeito, meu amigo. Hoje satisfeito? Muito satisfeito. É um tema muito, assim, muito importante, na minha opinião. Eu acho que vale a gente transformar esse tema depois numa aula mesmo, né? Mostrando lá, didaticamente mesmo, as vias casos reais para a gente discutir, né? Isso. Trazer os principais estudos que validam aí as combinações, né? Então, isso aí é um tema de Esse projeto vai sair. Até o final de 2022 ele vai sair. Vai estar aí. As nossas aulas aí, as nossas sessões. Com certeza. Então, meus amigos, para você que ouviu. Para você que não ouviu, entra lá nas plataformas de podcast, procura lá por Papo MedCode. Vão ter todas as aulas anteriores nossas, inclusive essa de antiagregação e anticoagulação. Eu, Guilherme, me despeço, deixo aí as palavras finais para o meu grande amigo Áureo. Beleza, meu amigo. Então, mais uma vez aí, agradeço aí a participação de todos, né? A participação do Guilherme, trazendo sempre curiosidades aí muito pertinentes e muito interessantes. Exóticas. Icônicas, né? Icônicas. Você sabia essa do sulfato de protamina? Não. O esperma da truta arco-íris. Vai pesquisar então, depois. Esse aí eu vou até dar um Google depois para ver essa história aí. Vale a pena. Isso. E relembrando a todos aí, nosso encontro marcado, Papo MedCode, toda terça-feira, 19h30. E o conteúdo em áudio da nossa live é convertido em áudio, vai ser disponibilizado em todas as plataformas agregadoras de podcast, tá? Spotify, Deezer, Amazon Music e outros. Tá? Boa noite a todos e até semana que vem. Boa noite, meu amigo.